Você se sente cansado de procurar as palavras quando está falando inglês? Quando está tentando treinar seu inglês com alguém? Quando está mesmo numa real conversation, né, com um native speaker, por exemplo, e você não consegue achar as palavras certas para fazer as colocações? Fique aí! Hoje eu trago para vocês mais collocations in English que vão ser bastante úteis. Hi, my name is Rejane. Minha filha Priscila e eu temos este canal no YouTube para ajudar com o inglês de vocês. Hi guys, I'm back. Pessoal, voltei hoje com collocations novamente. Vocês sabem que eu venho falando aqui para vocês já faz um tempinho sobre collocations. Palavras vão com palavras em English. Palavras vão com palavras especiais em English. Porque às vezes a combinação que você faz de palavras na língua portuguesa não funciona na língua inglesa. Você precisa fazer outro tipo de colocação. Então isso é muito útil para você quando você está aprendendo inglês. Sempre tenho falado aqui, não traduzam ao pé da letra, olhem o contexto. Collocations tem tudo a ver com contexto. E hoje eu trouxe para você que está aí ainda no início, começando o seu curso, ou talvez não, talvez você já tenha andado um pouquinho, não tem problema. Essa collocation que eu trouxe hoje com o verbo have vai ser útil para muita gente. Esse verbo have é o primeiro verbo lá, um dos primeiros que você aprende logo que você começa o curso, e você aprende a falar de posse com o verbo to have. Mas ele entra em várias outras colocações super úteis para você no everyday conversation. Isso mesmo, quando você está ali falando, batendo um papo, não é? As situações surgem e você às vezes não sabe muito bem como falar aquilo em inglês. Então fique aí, fique atento, anote e faça os exercícios que eu vou deixar no final desse vídeo para vocês. Super importante. Vamos lá então ver todas as collocations que eu trouxe hoje com o verbo have. First one. Você pode usar o have com a palavra accident. Então, have an accident, ok? Quando você sofre um acidente, ok? Have an accident. Um exemplo poderia ser: The child had an accident while playing with the dog. Ok? Então, você conseguiu entender? Não preciso nem traduzir para você. Não é verdade? Nós estamos evitando a tradução, não é? Então, first one, have an accident. Second one, have an argument. O que é have an argument? Bom, pessoal, é o seguinte. Primeiro, nós precisamos esclarecer aqui para vocês essa palavra argument, que vem do verbo argue, que é discutir. Uma discussão de briga mesmo, tá? Quando você discute com o irmão, você discute com um amigo, você discute até com os seus pais, por exemplo, nós dizemos que este é o verbo to argue. E do verbo argue vem o substantivo argument, tá? Que é essa discussão. Agora, existe o verbo discuss e discussion, mas que em inglês entra em um outro contexto. Discuss é discutir, mas no sentido de debater. Quando você tem um assunto e você vai debater esse assunto com alguém, você pode discuss this subject, discutir esse assunto. E discussion é esse debate, é esse debate que você faz com a pessoa, ok? Então, no sentido de fight, né, de brigar, de estar discutindo com alguém, use o verbo argue ou o substantivo argument. Então, have an argument é ter ali uma discussão com alguém e tal, ok? Então, vamos lá. I don't feel good when I have an argument with my mom. She's always right. Então, não vou traduzir o exemplo para vocês também, eu acho que deu para entender, não é? Have an argument. Number 3, have a break ou take a break, tá? Com a palavra break, você pode usar os dois.
have a break ou take a break. Quando você está ali trabalhando ou mesmo você está estudando e você para um pouquinho para tomar um café, você para comer um lanchinho ou você até para espairecer um pouco a cabeça, você pode usar have a break ou take a break. Vamos para o exemplo. Let's take a break or let's have a break after you finish your exercises. Next, number 4. Have a conversation ou have a chat. Chat, você sabe que é um bate-papo informal, não é? Tem lá a sala de bate-papo e tal, né? Na internet, que você entra lá, né, no chat, né? E conversa com a pessoa e tal. Então você pode usar have a conversation, mais formal, have a chat, mais informal, ok? Então um exemplo poderia ser we had a little chat over the garden wall, por exemplo. Sabe quando você bate um papinho ali com o vizinho ali no muro, né? Então por isso que é over the garden wall. Então o muro, né, do seu quintal. We had a little chat, né? Conversamos um pouquinho ali over the garden wall. Number 5. Have difficulty. Difficulty, que vem do difficult, ok? Difficult. Difficult é o adjetivo. Difficulty é o substantivo, ok? Have a difficulty. Então, um exemplo poderia ser She had some difficulties finding a new job. She had some difficulties, ok? Substantivo, né? Tira o Y de difficulty, tira esse Y, coloca IES, ok? Para fazer o plural de difficulty, ok? Next, number 6. Have a dream ou have a nightmare. Nightmare é pesadelo. Have a dream ou have a nightmare. Nightmare é um pesadelo, ok? Dream é um sonho. Então, posso dizer I had a nightmare last night, tá? Tive um pesadelo noite passada. Nightmare, pesadelo. Next, have an experience, tá? Quando você tem uma experiência, tá? Acontece alguma coisa com você. Você pode dizer I had this frightening experience yesterday. E aí você vai contando a história, o que aconteceu, tá? Frightening experience yesterday. Uma experiência amedrontadora, ok? Yesterday. I had, ok? Simple past do have é had, ok? Next, have a feeling. Quando você tem aquela sensação de alguma coisa, sabe? Uma sensação. Have a feeling. Você pode falar I have a feeling something is wrong. Sabe quando você tem aquela sensação que alguma coisa está errada? Have a feeling. Next, have fun ou have a good time, have a great time. Have fun, have a good time, have a great time. Tem a ver com se divertir, não é? Sair com os amigos, por exemplo, se divertir, ou você se diverte com a família, né? Não importa. Have fun, ou have a good time, ou have a great time. Então você pode falar We had a great time yesterday. We had fun at her party yesterday. Né? Have fun, have a great or good time. Next, have a look ou pode usar também take a look, ok? Quando você dá uma olhada em alguma coisa, tá? Uma olhada rápida em alguma coisa, você pode falar have a look ou take a look. Então, eu posso falar assim, I had a look at the shopping list. Por exemplo, eu dei uma olhada na lista de compras. Ou I took a look. Também pode, tá? Ambos são usados. Have a look e take a look. Ok? Next, have a party. Tá? Have a party. Mas você também pode usar throw a party e give a party. Tá? Você tem essas 3 opções para falar sobre dar uma festa. Tá? Have a party, que é a combination, né? Collocation que a gente está vendo hoje, mas você também pode usar give a party e throw a party.
Então eu diria, it's Mary's birthday. So let's have a party, let's celebrate. Ok? Have a party. One more. Have a problem ou have problems. Ok? Quando você está tendo problemas com alguma coisa, você tem problemas com alguma coisa, use have a problem ou have problems. You can ask me as many questions as you like if you have any problems with our videos, okay? Feel free. One more. Have a try ou have a go. Have a try ou have a go é quando você tenta fazer alguma coisa, tá? Você vai lá e tenta fazer para ver se dá certo, para ver se acerta, ok? Have a try ou have a go. Então, um exemplo poderia ser: I'll teach you everything about collocations and then you can have a try and do the exercises. You can have a try and do the exercises. Okay? Have a try ou have a go. Okay? One more. Have a taste e have a smell. Ok? Os dois últimos para vocês. Have a taste e have a smell. Have a taste, quando você está fazendo uma receita, por exemplo, você pega um pouquinho para experimentar, para ver se falta sal, falta açúcar, para ver se está bom, se não está bom, tá? Have a taste seria experimentar um pouco, ok? Para ver como está. Have a smell é a mesma coisa. Quando você precisa cheirar alguma coisa, né? Principalmente um alimento, para ver se ele está bom, para ver se ele estragou, sei lá, alguma coisa que estava na geladeira, né? Have a taste e have a smell. Olha o exemplo aqui. Eu abro a geladeira, pego um pedaço de queijo e falo: I guess this cheese is bad. Can you have a taste, please? Então, né, eu pego o queijo, falo que acho que está estragado, se você pode, né, experimentar um pedacinho para ver se está bom ou não. Aí você faz para mim: let me have a smell. It smells off to me. Então, quando você falou it smells off, né, ele, né, cheira, né, o cheiro não tá bom, o cheiro tá meio, né, ruim e tal. Esse off significa isso, tá? Então, it smells off to me, ou seja, parece que não tá muito bom para mim, na minha opinião. Então, have a taste e have a smell, ok? Os dois últimos para vocês. Pessoal, então, essas foram as collocations que eu trouxe hoje para vocês com o have. Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês 4 alternativas com as collocations com o have e 4 sentenças para vocês completarem o espaço em branco com uma dessas alternativas, tá? Então, a primeira alternativa é had a pretty unpleasant experience. A segunda alternativa é have a try. A terceira alternativa é have a look. E a quarta e última alternativa é have a chat. Agora eu tenho 4 sentenças com espaço em branco para você escolher uma dessas alternativas para completar o branco, ok? A primeira sentença é could you please blank, espaço em branco, at my homework. Second, a segunda sentença é can we blank after the meeting. A terceira sentença é I blank at the dentist's. E a última sentença é I can't fix this door. E aí outra pessoa dá a réplica e fala ok, let me blank. Ok? Let me e blank. Como é que você completaria essas sentenças? Eu vou dar para vocês 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então a primeira sentença você completaria com, vamos lá então. Could you please have a look at my homework?
Number 1, have a look, okay? Number 2, can we have a chat after the meeting? Number 3, I had a pretty unpleasant experience at the dentist's. And number 4, I can't fix this door. Ok, let me have a try. E aí, como é que você foi nesse quiz, nesse pequeno quiz que eu deixei aqui para você? Só para você treinar. Não deu para deixar todas as alternativas, senão o vídeo ia ficar muito longo, pessoal. Mas deu para vocês treinarem um pouco, não é verdade? Espero ter ajudado. Não esqueçam, collocations é muito importante para ter um inglês natural, falar fluente e avançar, não é? Nos seus estudos, ok? Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Bye, bye!